Bom dia a todas e todos presentes, também a todos e todos que estão nos assistindo. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui nesse dia pouco atípico. Vamos dar início ao curso Lei Geral de Proteção de Dados. É um curso que foi organizado conjuntamente pelo Núcleo Especializado de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, que foi um parceiro de primeira hora no curso. Na verdade, até foi ele que nos estimulou a realizar esse curso em razão da importância dessa lei, importância do tema. Então, eu queria também não só falar da participação do IDEC nessa organização, mas também agradecer por todo o apoio que nos emprestou nessa organização. Queria agradecer também à Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que permitiu que esse curso fosse realizado. Também toda a equipe, que eu agradeço na pessoa do diretor Rafael Estrano. E, sem mais demoras, vamos iniciar a primeira mesa do curso. Estão aqui na primeira mesa a professora Laura Schertel, advogada especialista em proteção de dados pessoais, professora da Universidade de Brasília, UNB, e do Instituto Brasilense de Direito Público, IDB, doutora em Direito Privado pela Universidade Humboldt de Berlim, mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, UNB. Ela foi uma das autoras do anteprojeto de lei de proteção de dados, que resultou na Lei Geral de Proteção de Dados, lei número 13.709 de 2018. Também é autora do livro Privacidade, Proteção de Dados e Defesa do Consumidor, Linhas Gerais de um Novo Direito Fundamental, vice-presidente da Comissão de Proteção de Dados da OAB Federal. Também está aqui Rafael Zanata, professor Rafael Zanata, que é doutorando pelo Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, tendo realizado o curso Privacy Law and Policy pela Universidade de Amsterdã, em 2018, possui mestrado em Direito e Economia Política pela Universidade de Turim, em 2015, e mestrado em Direito pela Universidade de São Paulo, em 2014. É graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, em 2010, é organizador do livro Economias de Compartilhamento e o Direito, e autor de diversos artigos sobre o direito e tecnologia. Foi líder de projetos do Interlab e líder do Programa de Direitos Digitais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Então, eu queria agradecer ambos por poderem estar aqui. Até, como eu falei, um dia um pouco especial, e pelas dificuldades que foram enfrentadas, eu queria mais uma vez agradecer a ambos. Eu vou sair agora da mesa para permitir que os dois possam fazer a palestra para nós. Muito obrigado. Bom dia. A gente tem uma dinâmica bem legal que assim, a gente combinou desde o começo, eu e Laura, de uma casadinha. Então a gente vai sempre fazer a prestação integralmente juntos, montamos juntos, né, Laura? E a ideia é justamente enriquecer a parte desse diálogo com vocês, a apresentação da arquitetura geral da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, a gente está partindo de um pressuposto aqui para a sala inaugural de que vocês estão em busca de uma visão geral para, nas aulas seguintes, afunilarem em discussões específicas, né? Então, o Moncal, de tarde, vai tratar dos direitos titulares, Miriam Wimmer de responsabilização de agentes, Bruno Brioni também. A nossa missão, ela foi incumbida uma missão nobre, né, de contar um pouco de bastidor da criação da LGPD, de por que ela tem um papel crucial hoje na economia de dados, e qual que é a cabeça, a lógica do legislador ao criar a legislação. Correto, Laura? Isso mesmo, Dona. Está funcionando? Também queria, primeiramente, dar um bom dia aqui a todas e a todos, dizer que é um grande prazer estar aqui hoje, parabenizar essa excepcional iniciativa, tanto da Defensoria quanto do IDEC, e dizer que, para mim, é uma alegria muito grande poder discutir com vocês aqui da Defensoria esse tema. Eu comecei trabalhando com esse anteprojeto de lei em 2009, então já tem quase 10 anos, né, que a gente vem discutindo um anteprojeto de lei, e quase com uma surpresa, na verdade, a gente teve essa aprovação, né, Zanata? A gente se conheceu
nesse momento. Também dizer que é uma alegria muito grande poder dar essa aula com você, acho que isso é muito, muito bacana. E é sempre uma troca de experiências muito legal. Poder escutar também de quem já trabalha na prática, poder escutar um pouco das dúvidas que vocês têm. E eu acho que isso é assim a gente consegue construir um conhecimento bacana em relação a essa lei. E me parece que o que a gente vai tentar passar aqui, como o Zanata colocou, é de fato qual que é a mudança que a Lei Geral de Proteção de Dados traz para o nosso dia a dia. Seja sob o ponto de vista do cidadão, seja sob o ponto de vista dos órgãos públicos, seja do ponto de vista também das empresas. Né? Ela é de fato uma mudança paradigmática, ela traz uma mudança paradigmática? A gente acredita que sim. Acho que muitos dos processos hoje vão ser alterados a partir da entrada em vigor da lei. E essa é um pouco essa visão que a gente quer trazer. O que ela traz de novo e como é que ela pode contribuir para os nossos trabalhos, né? Como é que ela pode contribuir com diversos casos de vazamento, com diversos casos de abuso que a gente tem ouvido. Então, essa é um pouco a ideia, trazer essa arquitetura geral da lei. A gente vai tentar trazer um modelo de aplicação da lei, qual que é a lógica dela. Ela institui no Brasil algo muito diferente. A gente não é algo diferente da Lei de Defesa do Consumidor, né, do Código de Defesa do Consumidor. É algo muito diferente também da Lei de Defesa da Concorrência. Então, ela traz uma nova lógica de atuação, ela traz novos princípios, ela traz novos direitos que, ainda que a gente tenha tido, ainda que a gente tivesse alguns desses princípios e alguns desses direitos na nossa legislação, digamos, setorial, ela de fato institui um novo modelo, ela institui quase, como se diz na defesa do consumidor, um novo microsistema. Eu acredito que é um pouco essa lógica que a gente precisa adentrar para compreendê-la bem e conseguir também interpretar e aplicar essa lei. Então, vamos lá. Vou registrar também minha dupla alegria, né? Primeiro de estar na Defensoria Pública, porque eu fui IDEC por muito tempo e a Defensoria Pública foi muito parceira do IDEC em todo momento de construção da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, aqui na figura da Estela e do Luiz, o meu registro de alegria. E também porque há 6 anos atrás, quando eu comecei a pesquisar a produção de dados pessoais no Internet Lab, fazer minhas primeiras pesquisas, a Laura era uma referência de literatura. Assim, eu considero a Laura das principais doutrinadoras de produção de dados pessoais no Brasil, talvez no mundo. Ela é reconhecida também internacionalmente. Então, é uma alegria enorme ter tido a chance de estar aqui na Defensoria com a Laura para um tema que me é muito caro. Então, a gente começou com uma discussão de por que os metadados nos dizem tanto sobre nós, né? E aí a gente já pode jogar a primeira pergunta para a galera, né, Laura? O que são metadados? Estela. O que são dados pessoais? Luiz. Oi? Dados pessoais. Dados pessoais. Dados que fazem referência à minha pessoa e que são eventualmente produzidos por mim. Seu nome, sua filiação, CPF, residência, etc. A gente sempre pensa classicamente, né? Mas também podem ser identificadores pessoais. O seu endereço IP, porventura, combinado com o seu device ID, né, o identificador único do seu iPhone ou do seu computador. Mas também pode ser um conjunto de dados sobre o modo como você usa as tecnologias e as aplicações de internet. Sua geolocalização, o seu dado de quando que você acessou o WhatsApp. Você acordou e logo de cara pegou o WhatsApp antes mesmo de escovar os dentes e dar bom dia para as pessoas da sua casa. Você entrou em quais grupos, né, para mandar mensagem, você compartilhou quantas mensagens, né, Laura? Tudo isso é metadado. E existe uma ampla reflexão, a Laura pode comentar um pouco mais profundamente, de um debate na teoria social hoje sobre o papel central dos metadados e dos dados para a configuração de um tipo de economia específica, um tipo de economia que toma como pressuposto a massificação completa de computadores e celulares, a ubiquidade desses dispositivos e da internet, e uma capacidade de monetização do cotidiano. Tudo que antes parecia não ter valor, passa a ter valor e é possível de mensuração, quantificação, categorização, recruzamento e analytics, né? Então,
a Laura pode aprofundar um pouquinho, mas tem esses dois grandes debates acontecendo por meio do livro Reinventing Capitalism e o In the Age of Surveillance Capitalism, esse último da Shoshana Zuboff, que é um livro desse ano, inclusive, que está mobilizando toda a teoria social numa discussão sobre que tipo de capitalismo é esse que nós estamos, né? Quais são os elementos constitutivos dele, por que a análise de dados pessoais é um elemento central para a extração de valor, para a exploração de novos modelos de negócio e por uma coisa que nos é também muito cara, que é uma orquestração dos nossos impulsos, né? Uma orquestração das nossas ações de consumo, uma espécie de nudging, um constante empurrar, um empurrãozinho discreto e quase imperceptível do que a gente deve fazer, pode fazer, que livros nós devemos ler na Amazon, que tipo de especialista nós devemos consultar porque nós recebemos uma instrução do Instagram, que tipo de viagem nós devemos fazer em razão das curtidas que a gente tem no Facebook, e coisas desse tipo. Esses dois livros são interessantes porque mostram essa mudança paradigmática que a gente está tentando colocar aqui. Essa discussão de dados pessoais, ela já vem desde a década de 70, como a gente vai falar aqui depois um pouco sobre o modelo europeu, sobre o modelo americano. Isso porque desde a década de 70 se percebeu que, a partir dos dados pessoais que as empresas tinham em mãos, que o Estado, que o governo tinha em mãos, muitas decisões relevantes sobre a nossa vida podem ser tomadas. E, portanto, o acesso aos bens relevantes, a serviços sociais, a serviços públicos, pode ser, digamos, condicionado a essas decisões. As decisões são tomadas com base nos nossos dados pessoais. Mas o que é interessante é como se esses livros eles tentam adiantar isso, que a gente está chegando, na verdade, numa nova era. Tá? Muito mais do que apenas essa constatação de que os dados têm influência sobre a nossa vida e de que eles interferem na nossa personalidade, o que ambos tentam mostrar é que, na verdade, eles estão revolucionando o próprio capitalismo, a própria economia, a nossa sociedade como um todo, né? E isso não é difícil da gente perceber se a gente for olhar quem são as grandes empresas hoje, né? As chamadas, se a gente for pegar quem são os gigantes, se a gente for olhar o chamado pela abreviatura FANG, né? Que seria Facebook, Amazon, Microsoft, Google, algumas delas já ultrapassaram 1 trilhão em bolsas. Qual que é a matéria-prima? Qual que é o insumo principal que eles trabalham? Com qual essas empresas trabalham? Dados. Né? Qual que é o insumo principal do Facebook, do Google? Mesmo da Amazon, muito mais do que a venda de livros, né? Essa personalização. Então, isso mostra que, na verdade, e o argumento do Victor Mayer Schönberger, ele é muito interessante, ele é um europeu que hoje mora nos Estados Unidos e está em faculdades americanas. O que ele diz? Ele diz, olha, o capitalismo ele está se transformando de um capitalismo financeiro para um capitalismo baseado em dados. Então, e aí se a gente for pensar nessas grandes empresas, elas também são grandes monopólios. E aí, hoje já começa a se fazer uma grande discussão, que também está super em voga, em que medida essa disciplina, né, de proteção de dados tem que ser pensada também com o direito da concorrência, né? Será que esses grandes monopólios, eles vão permitir em alguma medida que se concorram? Será que é possível que apareçam empresas que concorram com a rede social do Facebook, que concorram com o buscador do Google? Ou não? Ou será que elas já talvez exatamente tanto pela enorme base de dados que eles já têm, pelos efeitos de rede que esses serviços criam, e não só a base de dados em si, mas as ferramentas analíticas, né, de extrair informação desses dados, porque esse é o grande poder. Não basta ter os dados, o importante é extrair informação. Para extrair informação eu preciso de ferramentas de inteligência, tá certo? Então é interessante esse tema tanto o Victor Mayer Schönberger quanto a Shoshana, porque eles discutem isso. Será que está havendo uma transformação do próprio capitalismo? Isso acho que é uma discussão muito importante para a gente no Brasil. Ainda que a gente tenha chegado um pouco tarde, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados acabou de ser aprovada, certamente é possível que a gente tenha uma discussão de alto nível. A nossa lei mostra isso, a gente conseguimos aprovar uma lei depois de anos de discussão madura,
contemporânea, moderna, digamos, ela tem as principais ferramentas que o mundo tem desenvolvido, né, acerca desse tema. Mas a gente quis trazer esses livros para mostrar que é uma reflexão mais profunda, de fato. É uma reflexão que diz respeito à nossa própria sociedade, né? E aí, só colocando isso, quando a gente... Por que não só o capitalismo, mas a sociedade como um todo está mudando, né? Quando a gente pensa naquela discussão sobre o social score, que se discute muito hoje na China, será que, a partir desses dados e a partir de algoritmos que estão tratando esses dados, a gente pode, em tese, mais ou menos como aquela série Netflix, né? Você pode, de fato, determinar probabilisticamente o que cada pessoa vai ser, o que cada pessoa vai fazer. Será que aquela pessoa, qual que é a chance daquela pessoa cometer um crime? Qual que é a chance daquela pessoa ser adimplente ou inadimplente? Qual que é a chance daquela pessoa ser produtiva ou não? E a partir dessa categorização, em tese, daria pra gente classificar toda a sociedade dessa forma, né? E com isso, diminuir ou aumentar os direitos daquelas pessoas. E é claro, qual que é a grande discussão por trás disso? A grande discussão, por um lado, é a vedação de acesso a determinados serviços que as pessoas têm, mas a grande discussão é que, ao categorizar, ao fazer uma grande categorização de todas as pessoas, que por meio tanto do Big Data como por meio dos algoritmos que permitem essas decisões automatizadas, o grande risco, me parece que esse é um risco também com o qual a Defensoria aqui compartilha, é o de que, certamente, as pessoas mais vulneráveis tendem a ficar ainda mais vulneráveis. Por quê? Porque se há algo que os algoritmos certamente fazem, e não há dúvida de que eles de fato auxiliam na tomada de decisões, mas se há algo que eles fazem que não há dúvida muitas vezes, automatizar esses processos discriminatórios. E aí é ainda mais difícil você interferir nesses porque eles são automatizados, é ainda mais difícil você interferir nesses black box, seja porque você não tem transparência suficiente, seja porque você não sabe quais dados entraram ou não para a tomada daquelas decisões. Então essa é mais uma reflexão, exatamente, esses livros também trazem isso, como nessa nossa sociedade hoje, a tomada de decisões ela vai ser feita muito com base na probabilidade, porque os dados hoje permitem isso. Eu acho que também tem alguns exemplos que a gente poderia... Vamos passar por eles. Mas então, assim, 2 conceitos que serão chave para a Defensoria Pública na próxima década. Primeiro, metadados, ou seja, que tipo de exploração massiva e análise de dados é possível ser feita pelas pessoas a partir dos dispositivos, não necessariamente pela acessão do dado pessoal, mas pela utilização e pela inferência de como os dispositivos são usados. Segundo conceito-chave, decisões algorítmicas. Como a Laura disse, o algoritmo é um comando matemático de performance, que tem input e output. Pode ser, muitos dizem que uma receita de bolo é, no fundo, um algoritmo, né? Mas o sistema de programação que permite que você busque no Google é um algoritmo sofisticadíssimo, quase que indecifrável hoje em termos de patente, de tantos elementos e variáveis que estão ali que configuram o modo como vai aparecer a página para você. Mas esses 2 livros do Pasquale e da Cathy O'Neil, que a Laura colocou, eles problematizam o que acontece quando você começa a ter efeitos de escala massiva, quando você tem poucas empresas utilizando um algoritmo proprietário, secreto, que consegue atingir milhões de pessoas, como, por exemplo, é o caso da Equifax, nos Estados Unidos, ou a Serasa. Vou mostrar aqui para vocês o modelo mosaico, né? E isso passa a ter efeitos concretos quando, por exemplo, você tem a capacidade de combinar a pontuação de crédito com uma análise de emprego, ou quando as próprias plataformas como o LinkedIn começam a criar os seus sistemas de pontuação, né? Já existe, inclusive, no YouTube. Os YouTubers são todos classificados algoritmicamente em pontuações sem eles saberem. Eles não sabem qual é a pontuação que é atribuída a eles de performance de vídeo. Mas isso passa a ter impacto sobre o tipo de receita que eles vão receber de publicitária, o tipo de contato que vai abrir por meio de agências que são integradas com a Google, etc. Mas para a Defensoria Pública, acho que isso parece caro, né, Laura? O olhar também para os possíveis assistidos que vão ter, em razão de uma economia que tende a ser clivada e a privacidade passa a ser um luxo,
Então, classes mais altas, mais ricas, vão ter a capacidade e a oportunidade de utilizar serviços pagos, com criptografia, com baixíssima seção de dados pessoais, com serviços premium, em que você não precisa ficar submetido a uma coleta de dados. As classes mais baixas vão provavelmente se conectar à internet por modelos de publicidade. Então você assiste um vídeo, responde uma pergunta e se conecta a um Wi-Fi. Então Telefônica já explora esse modelo de negócios. O sistema de Wi-Fi da Prefeitura de São Paulo já está estruturado para esse modelo. E você vai ter também uma dinâmica muito cruel que é: olha, se você não tem dinheiro, então pague com seus dados, né? Que é um pouco da lógica dos serviços gratuitos. Então a gente tem como tendência no médio prazo uma clivagem em que as classes populares e mais baixas vão estar submetidas a um processo muito mais intenso de scoring, de classificação, de coleta de dados, e isso é um ponto extremamente preocupante, né? Porque é um trabalho de defensoria pública para o século XXI. Queria só dar um exemplo em relação a esse ponto das decisões algorítmicas. Eu sempre gosto de citar um exemplo que foi amplamente divulgado nos Estados Unidos pelo New York Times. Depois esse exemplo acabou sendo refletido em revistas acadêmicas. Foi o seguinte: a gente tinha um empresário americano negro, bem sucedido, que um dia chega na casa dele e ele viu que ele tinha recebido uma cartinha da operadora dele de cartão de crédito. E o que dizia essa cartinha? Dizia o seguinte: olha, o senhor teve a sua linha de crédito, ela foi rebaixada de $10 mil para $3 mil, tá certo? E ele se surpreendeu, porque a princípio ele não tinha dívida, a princípio nada tinha mudado na condição financeira dele como empresário. E aí vinha a justificativa. A justificativa era porque o senhor tem comprado em muitos lugares em que pessoas com baixo adimplemento ou baixo potencial de crédito têm comprado também. E aí isso, logicamente, causou uma grande indignação. E o que na verdade estava por trás disso? O que estava por trás dessa decisão era o seguinte: certamente tudo indica que ele morava então numa região em que havia mais pessoas negras morando naquela região, e também o comércio, você tinha mais pessoas negras, e portanto eram pessoas mais pobres e com uma condição de crédito de fato menor, e portanto o que é interessante o elemento raça não tinha entrado no algoritmo de uma forma direta. Ou seja, não havia sido feito, olha, porque ele era negro, ele deveria ter uma linha de crédito menor. Não. Mas esse elemento da raça, esse dado raça, ele entrou de uma forma indireta, por associação. Ou seja, eu pego essas lojas e identifico que nessas lojas, pessoas com menor condição compram nessas lojas. E que, portanto, como ele comprava assim, provavelmente ele também tinha uma menor condição de crédito. É o que a gente chama de discriminação por associação, tá? É uma discriminação por proxy também. O que mostra, de fato, um pouco nessa linha de que, de fato, a grande preocupação é essa questão de que os vulneráveis podem ficar ainda mais, as pessoas em situação vulnerável podem ficar em uma situação ainda mais vulnerável, tá? Até porque, e nesse caso, mostra também como é difícil identificar. Se você dissesse, olha, a raça entrou no algoritmo, entrou como um elemento de decisão, seria uma discriminação muito fácil de ser combatida, né? Ou pelo menos mais fácil de ser combatida. Mas eu posso chegar nesses mesmos elementos por outros dados, tá certo? Porque se eu identifico onde as pessoas moram, já é uma forma de associar muitas vezes a esses outros elementos que geram a discriminação. Então mostram também a maior complexidade de de fato, se combater esse tipo de prática. Bom, então, esclarecido metadados e decisões algorítmicas, vamos entrar um pouquinho num choque de realidade do que está acontecendo em termos de tecnologias que são muito baratas e que provavelmente nos próximos 2, 3 anos vão se disseminar. Então, hoje você tem... a China é a principal responsável por depósito de patentes em tecnologias avançadas de reconhecimento facial e de analytics. Os chineses já têm um sistema tão sofisticado que conseguem não só fazer o reconhecimento pessoal por biometria, que é olhar o teu rosto, mas já é possível identificar unicamente pessoas apenas pelo jeito de andar, recombinando os micromovimentos de braço, cotovelo, joelho, cintura, pé. É uma coisa que a gente para pouco para pensar, né? Será que seria possível identificar unicamente uma pessoa pelo jeito que você anda? Tem aquela frase, né, de bobo só tem um jeito de andar, mas
A realidade é que os chineses já depositaram a patente, existe uma tendência de barateamento desse processo, existe uma tendência de utilização disso para fins de surveillance. Reconhecimento facial é hoje o debate nos Estados Unidos e no Brasil também. A gente teve exemplos de Polícia de Salvador fazendo um piloto, né, de reconhecimento facial para prender uma pessoa que estava na base de dados da polícia. No Rio de Janeiro, no Carnaval, há uma parceria com a Oi também para experimentar classificação entre criminosos de alto risco, de alta gravidade, baixa gravidade, deslocamento de forças policiais apenas para os de alta gravidade, tecnologias que são... Existem muitos fornecedores e uma tentação muito grande dos governos de fazer agora essas viagens, né, de conhecimento de o que está sendo vendido no mercado e de compra dessas tecnologias, o que provoca para a gente, como a gente vai colocar aqui na discussão, um problema bastante significativo para a LGPD, que a gente não vai poder conseguir exaurir hoje, que é o fato de que as atividades de tratamento de dados pessoais para a segurança pública estão fora do escopo da lei, né? Então esse é um ponto que a gente vai abordar. Existe também o caso do IDEC, do ano passado, que é um caso emblemático, que a Defensoria Pública também acompanhou de perto, que é a tecnologia da concessionária da linha amarela de São Paulo, da Via 4, em parceria com uma empresa dos Estados Unidos, AdMobilize, tinha desenvolvido um sistema de identificação de emoções dos passageiros diante de portas interativas digitais, né? Eram portas nas entradas dos vagões dos trens da linha amarela, que, por meio de um cruzamento de uma base bastante grande de padrões de expressão humana, consegue identificar se você está triste, feliz, indiferente, diante de peças publicitárias que são apresentadas para as pessoas. A grande discussão do caso do IDEC era, primeiro, se isso é dado biométrico ou não. Ainda não houve perícia para a identificação da possibilidade de atribuição de ID único, nesse caso, é uma questão em aberto. E a segunda discussão é se o metrô poderia fazer isso enquanto concessionária, ao prestar um serviço essencial, como é o transporte, dentro de uma lógica de concessão, né, em que existem algumas balizas do que é adequação entre meio e fim, etc. Mas a gente pode esperar, como o IDEC tem mostrado recentemente, a utilização desse modelo de negócios, de exploração de análise de dados, também no setor privado, né, com a Hering, com a 99, com várias outras empresas que já começaram a explorar a análise das emoções diante da experiência do uso de um serviço ou de um produto. Para onde que a gente está indo? A gente iniciou a nossa fala nesse ponto, né, Laura? Uma sociedade da pontuação e da perfilização. Então, a gente tem como um processo histórico, na verdade. Os sistemas de pontuação de crédito datam da década de 50. Né? O Brasil começou a usar sistema de pontuação de crédito na década de 70. A legislação do cadastro positivo, a primeira, né, passou por uma longa discussão, mas é de 2011. Você tem grandes birôs de crédito, como o Serasa, como o SPC, e agora um novo player, que é o GIC, a Gestora de Inteligência de Crédito, que é a junção, a joint venture dos 5 maiores bancos privados do Brasil. Eles operam com o nome COD, né? É o nome de fantasia deles. E qual que é o business deles? Não só deles, mas de centenas de fintechs que estão muito interessadas em avaliação de risco de crédito. É tentar coletar o maior número de informações possíveis, não só das informações de adimplementos, informações financeiras, mas informações alternativas, né? Informações sobre o tipo de celular que você usa, o tipo de educação que você teve, onde você mora, cruzar com dados do IBGE, cruzar com outras bases públicas, analisar dados de redes sociais e montar uma pontuação que faz uma análise de grupo, como a Laura disse, né? Então, no fundo, a avaliação de risco de crédito nunca te faz uma avaliação individualizada. Ela te faz uma segregação por categorias, né? E até o sistema mosaico da Serasa trabalha com 44 categorias de tipos de brasileiros, como a gente vai apresentar aqui. A reforma do cadastro positivo, que aconteceu ano passado, que foi inclusive uma alavanca para a lei de dados pessoais, ela legaliza ainda mais esse modelo e ela permite não só a avaliação de risco de crédito com as informações pessoais, mas também permite a análise em primeiro grau, com seus ascendentes e seus descendentes, né? Isso está no artigo 7º-A, salvo engano, da nova lei do cadastro positivo. Então, qual é a realidade? A realidade é, de fato,
uma disseminação de várias metodologias de avaliação de risco, todas já fazem, Nubank, Guia Bolso, etc. Os principais bancos e os principais birôs de crédito. O grande debate é quando que você cruza a fronteira e passa a fazer uma avaliação de risco de crédito excessiva, abusiva, né? O STJ tem um standard de interpretação de 2016, de um precedente do Paulo de Tarso Sanseverino, que é um pouco tautológico, porque diz que a avaliação de risco de crédito passa a ser ilegal e excessiva quando ela não se relaciona à análise de risco de crédito. O tratamento é excessivo quando ele não se relaciona à análise de risco de crédito. Aí você joga a pergunta de volta para o STJ e fala, tá, mas o que é excessivo? Você pode me dar exemplos? E a decisão não dá. E aí tem uma coisa preocupante, que é a tendência do mercado hoje, das empresas, é dizer se o cruzamento de certos conjuntos de dados são úteis para análise de risco de crédito, eles passam a estar dentro do escopo de legalidade, justamente pela falta de clareza em saber o que pode e o que não pode. Na decisão do STJ, o ministro dá o seguinte exemplo: não poderia uma fintech usar uma variável do tipo de time que eu curto no Facebook, Palmeiras ou Corinthians. Isso não pode ser relevante para a avaliação de risco de crédito. Mas nós ouvimos de vários engenheiros e técnicos de um seminário que nós organizamos em 2017, que se chamava justamente Sociedade do Ranking, a gente realizou no Google, que uma das fontes mais interessantes de correlação hoje entre a avaliação de adimplemento é usar o tipo de celular que uma pessoa tem. Aí você pergunta, bom, mas poderia eu ser discriminado porque eu optei por não usar um iPhone e eu quis usar um Nokia das antigas, porque eu tenho uma questão de privacidade, mas pelo fato de eu ter comprado aquele Nokia e ter um certo padrão de consumo, eu sou altamente encaixado num certo grupo social e minha nota diminui, né, como a Laura colocou. Então esse é o debate. Em relação à questão de crédito, ela é bem interessante pelo seguinte: quando começa essa discussão no Brasil, né, como o Zanata colocou, vocês todos se lembram que a gente falava de negativação. O consumidor era negativado e, portanto, sabia que ou ele não conseguiria crédito ou conseguiria crédito a um juros bastante alto. E o que era essa negativação? A pessoa não pagou aquela conta, era notificada de que ela iria ser inscrita, né, no SPC Serasa, e aí o nome dela era negativado, né? E aí é interessante porque a gente tinha, digamos, uma lógica de justiça que era o seguinte: olha, eu não paguei aquela conta, portanto, havia uma probabilidade de que se eu não paguei aquela conta, qual que era, digamos, a suposição? Se eu não paguei aquela conta ou algumas contas, era de que eu não tinha mais, digamos, recursos para pagar outras contas e, portanto, eu não poderia conseguir mais crédito. Se eu não conseguir nem sequer pagar aquelas minhas contas anteriores, como é que eu poderia conseguir obter mais crédito, correto? Essa era, digamos, a suposição. E com isso todo mundo convivia bem, tinha aquela notificação antes de negativar. Hoje o sistema de crédito mudou muito. Por quê? Porque se eu tenho o que a gente chama, junto com essas decisões algorítmicas, ela tem um outro pressuposto que eu tenho uma base de dados sem fim, que é o chamado Big Data. É como se eu tivesse uma base de dados muito, muito completa. Eu não tenho mais só a informação de que aquela pessoa não pagou. Eu tenho uma base de dados enorme sobre todos os hábitos de consumo dela, como ela usa o celular, qual que é o aparelho dela, todas as contas que ela pagou ou deixou de pagar na vida, todos os créditos que ela obteve ou não, tá certo? Qual que é o comportamento dela nas redes sociais. Eu conheço o detalhe da vida daquela pessoa. E aí vem os estatísticos e conseguem começar a fazer correlações que são muito diferentes daquelas correlações antigas, do que aquela causalidade antiga que a gente via na questão do crédito. Por exemplo, a questão do time que o Zanata muito bem colocou. Eu poderia ter, por exemplo, dizer que pessoas que torcem para tal time têm uma probabilidade maior de adimplir. Ou pessoas que torcem para aquele outro time têm uma probabilidade maior de inadimplir. Esse é um cálculo estatístico fácil de ser feito. Eu posso dizer que pessoas que usam a rede social de tal forma que possam determinados tipos de informação têm uma capacidade maior de adimplemento e outras que possam outros tipos de informação têm uma capacidade menor. E isso, se a gente for pensar no caso do time, pessoas que torcem pro
pro Corinthians, né? Não sei, vamos sem ser muito polêmico aqui, mas pessoas que torcem pro Corinthians têm uma menor capacidade de adimplemento? Um exemplo. Qual que é a causalidade disso? É justo que uma pessoa tenha, digamos, um crédito maior, com menos ou mais juros, né? Mais barato ou mais caro, em razão de uma informação dessas? O que essa questão nos coloca? Estatisticamente, aquela probabilidade, ela pode estar correta, ela pode ser relevante estatisticamente, ela pode ser um método adequado, um método matemático adequado. A grande pergunta é, sempre que estatisticamente isso for correto, isso vai ser também juridicamente, ou isso vai ser lícito? Né? O que é estatístico, o que é uma verdade estatística, ela vai ser considerada legítima, sob o ponto de vista do direito? Então, essa é uma questão que se coloca o tempo inteiro. O que o Big Data, né, junto com os algoritmos trouxeram, são essas correlações probabilísticas. Eu sempre posso dizer se aquela pessoa tem uma menor capacidade de realizar tal coisa. Não necessariamente isso vai ser considerado justo. Eu vou só dar mais um exemplo que eu também dei na internet, a gente já conversou sobre isso, né, Zanata? Na Alemanha, percebeu-se uma situação que nessa questão do credit score, quanto mais uma pessoa acessa o seu score, maior a tendência dela ao inadimplemento. Porque provavelmente aquela pessoa que estava preocupada em conseguir crédito, que sabia que a sua condição era pior, percebeu-se que era uma correlação estatística correta. Que quanto mais a pessoa acessava, ela queria saber sobre qual era o credit score dela, menor era a capacidade dela de pagar o crédito. E com isso, as empresas começaram a diminuir o score dela, toda vez que ela acessava. E aí a pergunta é razoável que a pessoa, ao exercer o seu direito a ter o acesso, o direito de acesso ao seu score, tenha o seu credit score diminuído? Ainda que isso seja uma verdade estatística? Ficou claro o exemplo, pessoal? A gente tem também uma tendência grande de o que na literatura se chama de vigilância doméstica, né, com a chegada dos assistentes domésticos inteligentes que vão baratear muito rapidamente no Brasil, com a Amazon Echo, Google Home e outros. Você vai ter uma capacidade massiva de coleta de dados e algumas patentes já foram depositadas. Por exemplo, a Amazon tem uma patente que reconhece se o seu timbre de voz está afetado por uma gripe. E a Alexa vai te recomendar se você não aceitaria uma recomendação de 2 medicamentos que ela sabe que estão vendendo no seu bairro em farmácias próximas, né? Então a Alexa vai falar assim: Rafael, percebi que você está um pouco gripado hoje. Posso fazer uma pesquisa de 2 medicamentos para sua garganta? E eu faço, sim, Alexa. E ela vai coletando esses dados, registrando que naquele dia eu estava com uma dor de garganta e foi comprar tal medicamento, né? E começa a aumentar esse conjunto de preocupações que como que a Amazon, enquanto controladora desse conjunto massivo de dados, ela vai agir, né? A lei de dados pessoais busca responder essas questões. Ela vai agir dentro de um standard, dentro de um limite. Ela não pode fazer coisas que estão para além da finalidade que foi explicada inicialmente. A gente vai entrar nesse ponto, mas só para dar para vocês essa dimensão de que isso é muito concreto, muito real e muito próximo. E a gente tem também, acho que a grande polêmica, que inclusive nos ajudou, né, Laura, com a lei de dados pessoais, que foi a polêmica sobre como que dados que antes pareciam inofensivos podem virar catástrofes digitais, né? O caso da Cambridge Analytica, que era uma empresa de consultoria política, que conseguiu acessar informações de uma pesquisa feita por um acadêmico, né, sobre as suas convicções políticas a partir das curtidas que você tinha dos seus amigos, né, gerando um modelo de psicometria, ou seja, de orientação psicológica numa situação de voto. Isso foi vendido para uma empresa privada. Eles conseguiram, por um macete, pegar dados de 380 mil pessoas, mas pelas correlações entre amigos, chegar a 57 milhões de pessoas, né? E isso gerou uma munição para a campanha do Trump especificar tipos de vídeos que chegariam a certas pessoas a partir de uma noção prévia de qual era o modelo psicológico daquela pessoa, qual é o calcanhar de Aquiles daquela pessoa. Aquela pessoa chora quando ela vê um problema de imigração, ou ela fica mais emocionada, ela escreve em caps lock, ela dá curtidas quando tem uma discussão sobre exército, coisas do tipo, né? Então, é esse tipo de jogo que também está em pauta
E as autoridades de dados pessoais agiram, né, nesse caso da Cambridge Analytica, e criaram, acho que, um grande exemplo de um caso clássico de quebra de finalidade, né? E de quebra da expectativa legítima do titular do dado. E esse é um ponto central para os próximos anos, né? Quando a gente entra na relação comercial com uma empresa, ou mesmo com o poder público, numa política pública, ou seja, a pessoa vindo aqui na defensoria, né? O que ela espera legitimamente que vá acontecer? Não só o que está no termo de uso, não só a questão contratual, porque isso é um contrato de adesão que não vai ser modificado, mas é um pouco dessa análise contextual, né? Que uma filósofa americana que chama Helen Listenbaum chama de integridade contextual. Ou seja, na integridade contextual, você espera legitimamente que aquele controlador de dados possa fazer algumas coisas. Inclusive, possa fazer algumas coisas sem o seu consentimento, que é a ideia de legítimo interesse. Valeu? Voltou? Alô? Não? Vamos ver. E a ideia de legítimo interesse vem nesse sentido. Então, a ideia aqui, e acho que essa é uma ideia motriz também, né, Laura? Não sei se você concorda da legislação, que a análise contextual vai ter muito peso, né? Essa análise caso a caso e essa análise do conjunto de expectativas legítimas dos titulares. Sem dúvida nenhuma. Se a gente for pensar no princípio da finalidade, ele certamente é um dos princípios basilares da lei. Como eu comentei, mostra como essa lei ela é diferente de outras, né, com as quais a gente já está acostumada. E esse exemplo da Cambridge Analytica, eu acho que ele é exemplar em dois sentidos. No primeiro, nessa questão da finalidade, que um aplicativo de fato que foi criado, os senhores se lembram, né, imagino desse caso, ele foi criado para fazer teste de personalidade. A pessoa que queria fazer um teste de personalidade baixava aquele aplicativo no seu celular, tá certo? E aquela pessoa que fez isso, ela queria, o que ela estava pensando? Ela queria baixar aquele teste, ela queria fazer um teste de personalidade. Ela jamais imaginou que essa mesma informação coletada nesse momento seria utilizada para influenciá-la posteriormente, ou para tentar influenciá-la num debate eleitoral. Então, algo coletado em um determinado contexto foi utilizado para outro contexto. Um exemplo muito fácil para a gente compreender, e a Helen Listenbaum fala muito isso, as principais violações da privacidade, da proteção de dados, em relação à privacidade, hoje elas se dão com essa violação do contexto, com o que a gente poderia chamar no direito de desvio de finalidade. Um exemplo muito fácil, eu falo de desvio de finalidade porque é um termo que o direito já usa já há um tempo, mas não é exatamente a expressão técnica, né, quando a gente fala de proteção de dados. Um exemplo muito fácil, que a gente consegue perceber no nosso contexto pessoal, qual seria? Se eu conto um segredo para um amigo de trabalho, tá certo? Um amigo, uma pessoa de trabalho, que conta um segredo. Fala, mas por favor, não conte a ninguém. Tá? Eu divulguei uma informação íntima ou sigilosa naquele contexto? Sim. Mas porque eu confiava naquela pessoa e eu achava que isso fazia sentido. Se essa pessoa pega essa informação e divulga naquele ambiente profissional, para os meus colegas, para o meu chefe, isso não causa uma sensação de abuso? Isso não causa uma violação? Especialmente pela alteração do contexto. Algo que foi contado num contexto, muitas vezes, privado, ele passa para um contexto profissional. Tá? Então, o exemplo da Cambridge Analytica ele é bom nesse sentido. E eu acho que ele ainda é mais exemplar, porque ele mostra a importância do dado hoje. Algo coletado nesse contexto de um teste de personalidade acabou sendo utilizado para influenciar, eu não diria nem para influenciar, mas houve a suspeição, né, de que ele pode ter influenciado as eleições americanas. E o dano, eu diria, à democracia, né, a maior democracia do mundo hoje, certamente não é nem da comprovação de que houve essa influência, mas a mera suspeita dessa influência já me parece um grande dano. Então, acho que esse caso é exemplar e depois eu vou acabar usando ele também para a gente continuar falando dos outros tópicos. Só para a gente encerrar essa parte de discriminação, que é das possibilidades de uso de dados, especialmente para a defensoria, acho que é importante ter em mente essa realidade aqui, né? Então, os sistemas de classificação demográfica, de segmentos populacionais, eles datam desde a década de 70, né? É uma inovação do campo da sociologia, inclusive o modelo ZIP vem desse sociólogo que
conseguiu fragmentar a sociedade americana em 40 tipos diferentes, qualitativos, né, de estilos de vida. O sistema mosaico, como vocês veem aqui, que é o sistema da Experian, inclusive a Serasa tinha uma parceria com o Facebook para fazer segmentação de publicidade via Facebook usando o sistema mosaico. Ele quebra os brasileiros em algumas macrocategorias. Por exemplo, existe uma macrocategoria chamada Jovens da Periferia. Existe uma outra chamada Envelhecendo no Século XXI. A minha favorita, que não está aqui, chama Pequena Alemanha Brasileira, que assim, é o grupo de empreendedores de Santa Catarina e Paraná, que são filhos de imigrantes alemães e trabalham com salsicharia, fabricação de presunto, etc., cerveja e tal. E eles quebram também em pequenos grupos que apresentam, na expectativa da Experian, né, performances econômicas distintas. Então, por exemplo, os jovens da periferia podem ser quebrados entre pessoas que estão no coração da periferia, existe uma outra categoria chamada Seguindo a Vida na Periferia, distinta. Independência na casa dos pais, juventude de baixa renda no interior urbano. Massa trabalhadora urbana, categoria H do sistema mosaico. Você divide entre trabalhadores manuais de baixa remuneração, jovens da informalidade, comunidades do litoral. E isso é utilizado para perfilizar, para pontuar e para fazer parcerias com outras empresas que acessam essa macrocategoria para também fazer publicidade direcionada, retroalimentar os seus sistemas de avaliação de risco, etc. Então, esse é o quadro que nós estamos. Isso não necessariamente é algo que a gente está dizendo assim, isso é o que é o fim do mundo, isso é ruim. É simplesmente uma área descritiva, né? Isso é um elemento estrutural desse tipo de economia informacional que depende desse tipo de categorização. Exatamente. E isso traz o seguinte efeito, né? Quem estiver enquadrado em uma dessas categorias, naturalmente, ele vai ser levado ele vai ter como se ele já tivesse uma categoria de score, tá certo? Digamos que, estou enquadrado nessa categoria, provavelmente o score dele vai ser de tanto a tanto, e, em determinados casos, ele pode, eventualmente, dados pessoais, outros relacionados à questão específica dele, poderiam entrar nessa categoria. Mas o ponto é que só por ser classificado, e essa que é a generalização que a gente coloca, só por estar classificado em uma dessas categorias, significa que o meu score vai ser mais baixo ou mais alto. E o que é interessante, isso traz a discussão, como o Rafael falou, não é o fim do mundo, pelo contrário, é a forma que todas essas decisões automatizadas são tomadas. Eu primeiro sou encaixado numa categoria e, eventualmente, uma ou outra característica pessoal pode entrar ainda para adicionar, né, para complementar esse quadro. Mas a grande discussão aqui, eu acho que a gente precisa ter consciência disso e, eventualmente, em determinados casos, identificar a injustiça. Não digo que sempre vai haver, mas é possível que haja. E aí, até a literatura já internacional, e aqui eu falando da literatura alemã, eles trabalham com o seguinte conceito de injustiça pela generalização. O que seria essa injustiça pela generalização? É o caso atípico. É aquela pessoa que, embora de fato esteja enquadrada, como o Rafael colocou, pessoas aqui, se a gente colocar comunidades do litoral, são realmente pessoas que vão ter um determinado, deixa eu pensar aqui, um score talvez mais baixo, né? Pessoas da massa trabalhadora urbana, pessoas que eventualmente, se classificadas nessa categoria, vão ter uma avaliação mais baixa, mas aquela pessoa, talvez pelas características dela, ela é um caso atípico. Em tese, ela teria condições, ela tem condições melhores, ela tem condições de crédito melhores, de adimplir. E aí, ele é o caso atípico. Como é que ele prova isso? No meio desse processo algoritmo, no meio desse processo decisório. Tá? Então, esse é um termo ainda também que está começando a se desenvolver, mas é um pouco essa lógica. Como é que eu consigo, se aquela pessoa, apesar de ser categorizada naquela, né, apesar de ter sido classificada naquela categoria, não se enquadra naquela categoria, é possível, de alguma forma, comprovar isso? É possível, de alguma forma, defender ou provar que ela tem características diferentes daquele grupo em que ela foi categorizada? Então, é nesse sentido. Que sempre há formas de você, de fato, combater determinados abusos, né? A gente tem previsto um intervalo daqui a pouquinho, a gente vai só passar uma visão esquemática muito rápida para fechar esse primeiro bloco de como se deu o desenvolvimento das leis de proteção de dados pessoais lá fora, né? Isso impacta bastante a nossa própria concepção do que é a nossa LGPD e que tipo de visão a gente tem, né? Estados Unidos tem uma história
tradicionalíssima de privacidade, mas eles têm uma dificuldade enorme de falar em proteção de dados pessoais. Usualmente eles falam de privacy law ou data privacy. Raramente eles falam data protection. Né? Isso vem de uma tradição desde 1890. Aqui está o Luiz Brandeis, que foi ministro da Suprema Corte americana, que escreveu um artigo clássico de direito à privacidade em 1890, em que era uma ideia de que a privacidade seria a proteção da sua imunidade pessoal, um poder de não intrusão, né? Uma esfera de proteção negativa, né? Uma ideia de oposição do privado versus público, aquilo que deve ser protegido e não pode haver intrusão. O professor William Prosser, em 1960, que foi reitor da Universidade de Califórnia, escreveu um artigo clássico em responsabilidade civil, construindo 4 categorias de tort law, né? São direitos de responsabilidade civil, quando você tem a intrusão da esfera privada, a divulgação de informações privadas pessoais, mas sempre nessa lógica dessa coisa negativa, né? Essa ideia clássica da privacidade. A coisa começa a mudar quando, no movimento de civil rights nos Estados Unidos, no final da década de 60, né, começa um debate muito fervoroso sobre práticas do governo americano de categorização de pessoas subversivas, né, então comunistas, lideranças universitárias, especialmente lideranças negras, né, que eram categorizadas, por exemplo, Martin Luther King era absolutamente fichado e era categorizado em várias categorias de líder subversivo, liderança comunista, etc. E um grupo de acadêmicos liderados pelo Alan Westing, que é esse senhor aqui que já faleceu, que está registrado aqui na fotografia, começa a trabalhar numa conceitualização de privacy diferente do modelo clássico do Brandeis e do Prosser. E o Alan Westing começa a trabalhar a ideia de privacy como o poder de controle sobre os fluxos dos dados. Essa ideia também é poderosa e aparece na teoria europeia. E o Alan Westing, via American Bar Association, que seria a OAB nos Estados Unidos, começa um trabalho dentro do governo para que o governo federal produzisse um amplo relatório sobre o impacto dos computadores para os direitos dos cidadãos, especialmente a capacidade do governo e atividades de inteligência de criar bases de dados. Esse é o relatório de 73, que é o famoso relatório que deu origem aos FIPS, Fair Information Practices Principles, que é muito interessante porque se a gente olhar a LGPD e a gente contrastar também com o que são os direitos dos data subjects, né, dos sujeitos de dados, da 73, tem muita coisa parecida. Né? Existe o direito básico a que o indivíduo seja informado da base legal do dado, de como ele é tratado, a informação de que ele está dentro de um sistema, de que o dado está sendo tratado, a garantia de que ele possa se opor e retificar um dado que está errado, e uma ideia de balanceamento quando você tiver uma necessidade de política pública e de segurança, e que você não vai precisar do consentimento desse cidadão. Você vai precisar trabalhar com dados do governo num exercício de equilíbrio. É interessante porque esse modelo público, né, que era orientado para o poder público, passa gradativamente na década de 70 e 80 para o setor privado. Então, a Federal Trade Commission, que seria a Senacom, só que muito mais que a Senacom dos Estados Unidos, porque a FTC também faz análise concorrencial, né, é um órgão de 1914 que está olhando para consumidor e mercado, concorrência. Né. Mas a FTC começa a estudar como é que a gente aplica esses FIPS, né, esses Fair Information Principles, também para o setor privado. E aí começa a se construir gradativamente uma espécie de common law, né? uma construção caso a caso de situações abusivas com relação a dados. A FTC hoje é reconhecida como quase que um órgão que criou uma jurisprudência amplíssima, né? um direito casuístico, né? de identificação de atos que são enganosos, né? São os Deceptive Acts, ou os atos injustos. Eles têm uma doutrina chamada Unfairness, né, que está na Section 5 da lei americana, que é uma ideia de que é quase que um abuso de direito ou uma prática abusiva no nosso CDC, é uma ideia de que é uma cláusula aberta, né, uma ideia aberta de que você tem que interpretar caso a caso quando que uma empresa está tratando aqueles dados e está utilizando de forma abusiva. Esse livro do Christopher Nagel, que é o FTC Privacy Law and Policy, na minha opinião, é o melhor livro para entender como é que a FTC trabalha. Mas o meu ponto é, isso é uma construção específica dos Estados Unidos. Se a gente for da Europa e Brasil, é diferente. A grande novidade dos Estados Unidos hoje
é o California Consumer and Privacy Act, que é a legislação aprovada no passado, muito inspirada pela GDPR, pela legislação europeia, muito inspirada pelas leis consumeristas brasileiras e europeias também. Para eles é uma grande novidade ter uma legislação forte, consumerista de proteção de dados pessoais, e é uma legislação que estabelece um conceito de dados pessoais, faz uma proteção das bases legais para o tratamento, exige um consentimento por parte do titular, prevê uma possibilidade de class action, então as pessoas podem se juntar e fazer um peticionamento conjunto para o Attorney General, que vai poder entrar com uma class action contra as empresas, e vai ter efeito extraterritorial. Então todas as empresas sediadas na Califórnia ou que tratem dados pessoais de cidadãos californianos vão estar sob o impacto do CCPA, o California Consumer Privacy Act. E essa lei entra em vigor em janeiro de 2020. Então, se você for para qualquer conferência nos Estados Unidos hoje, especialmente do setor privado, você vai ver muito advogada e empresa batendo cabeça para poder entrar em conformidade com o CCPA. Do mesmo modo como a gente teve ano passado, uma correria danada para que as empresas pudessem se adaptar à legislação europeia. Mas eu passo para a Laura agora para explorar um pouquinho o cenário europeu. Excelente. Na Europa, a gente também teve esse movimento semelhante com o que o Zanata comentou, que a gente passou de um conceito de privacidade, que até acho que é muito... Também no Brasil a gente ainda tem esse conceito muito, eu diria, muito consolidado, que é o conceito da intimidade, da proteção da privacidade como um espaço no qual ninguém pode entrar. Naquele artigo de Harvard, né, do Brandeis, ele diz que a intimidade, o direito à privacidade, seria o right to be let alone, o direito a ser deixado só. Ou seja, a privacidade concebida como uma proteção negativa, como um espaço, de fato, quase como a gente poderia ver uma proteção espacial em que outras pessoas não podem entrar. Um espaço quase assim, santificado, né, em que as pessoas não podem entrar, ele não pode ser violado. Esse é aquele conceito de intimidade que muitas vezes a gente tem, que ainda é um conceito também relevante. O que, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, começa a se perceber na década de 70, é que esse conceito ele não é suficiente. Quando a gente está falando de dados pessoais que são processados por milhares de empresas, por diversos estados, né, por diversos órgãos do governo, e que essas informações começam a ser compartilhadas e ser transferidas do governo para a iniciativa privada, do setor privado para o setor público, e que essas informações podem, digamos, inclusive afetar a vida das pessoas. Se elas vão ter aquele benefício social, vai depender de quais dados o governo tem sobre elas. Se ela vai ter ou não crédito, plano de saúde e outros serviços, vai depender de quais informações essas empresas detêm sobre elas. Tudo isso mostrou que apenas esse conceito negativo de privacidade, como um direito a ser deixado só, não era suficiente. Eu precisava muito mais de um elemento positivo, no sentido de que a pessoa deve poder controlar os dados e o fluxo de dados dela na sociedade. Se esses dados são coletados ou não, se esses dados serão transferidos ou não, ou utilizados ou não, quem tem que poder dizer isso é aquela pessoa, porque é a personalidade dela que está sendo afetada, é a vida dela que está sendo afetada, e mais, é a liberdade dela que está sendo afetada, tá certo? E esse conceito, né, desse controle, dessa necessidade da lei dar o controle para a pessoa sobre os seus dados, ele está muito em toda na literatura desenvolvida pelo Stefano Rodotà, foi um grande autor italiano, e junto com os Spiro Simitis na Alemanha, são considerados como os pais da proteção de dados na Europa. Tanto o Simitis na Alemanha, quanto o Stefano Rodotà na Itália. E eles cunharam essa transformação, né? E aqui tem um livro interessante para citar, que é o Danilo Doneda, que é um grande especialista nesse tema, que o livro dele é exatamente da privacidade à proteção de dados pessoais. Ele mostra essa transformação desse conceito, tá? Não significa que esse conceito de privacidade, como de ser deixado só, ele não é importante. Ele é importante sim. A gente ainda quer também proteger a nossa intimidade. Mas a privacidade ela é muito mais do que isso. Ela é autodeterminação. É ter o controle sobre as minhas informações. Por um motivo
bastante simples, porque essas informações vão interferir na minha vida, vão interferir na minha liberdade. E até a gente estava conversando aqui, Luiz, mais cedo, né? Se eu vou ou deixo de ir para uma manifestação pública, eventualmente, pode ser determinante se eu sei que as pessoas, que aquele governo, que aquele estado está coletando informações sobre as pessoas que vão naquela manifestação. Eu posso pensar duas vezes. Bom, será que é o caso de ir nessa manifestação? Será que será que depois eu vou ser discriminado? Será que eu vou ser estigmatizado por manifestar contra o governo? Então, por isso que afeta a liberdade, todas as liberdades, né, relacionadas, digamos, a vigilância, ela acaba afetando todas as nossas liberdades, não só mais a nossa intimidade. A minha liberdade de ir e vir, ela pode ser afetada se, por exemplo, os meus dados forem coletados pelo governo americano e forem, digamos, estiverem consolidados naquela no-fly list. Eu posso não entrar numa aeronave. Ou seja, todos os direitos fundamentais nossos de ir e vir, relacionados à igualdade, direito à manifestação, à associação, à liberdade de pensamento e à liberdade de expressão, podem ser afetados. E é por isso que a ideia de controle e de autodeterminação é tão importante. Eu acho que eu já vou só encerrar essa parte, já está terminando o tempo, né? Rodotà, assim, pessoa incrível, né? Ele, com 81 anos de idade, ele estava em João Pessoa, aqui no Internet Governance Forum, que é um evento mundial, numa mesa para discutir marco civil da internet. O cara com 81 anos, assim, eu fui falar com ele e falei assim, olha, eu sou muito fã do senhor e admiro muito o seu trabalho. Ele tem uma vitalidade para discutir esses assuntos, passou uma vida inteira, né, discutindo, e ele foi o primeiro diretor da autoridade italiana de proteção de dados pessoais, assim que ela foi constituída. Então, assim, para quem quer um guia assim, de compreensão dessas ideias na matriz italiana, acho que ele é o autor a ser estudado. Né? Não, com certeza. E ele tem, acho que, uma capacidade muito grande de vincular esse direito à proteção de dados com toda uma concepção de cidadania, com uma concepção de direitos humanos. Ele tinha muito essa ideia de que se a gente não conseguir proteger os nossos dados, se a gente não conseguir garantir um mínimo de autodeterminação, todos os demais direitos serão em vão. Então ele tinha muito essa concepção, né, da relevância da proteção de dados para o exercício dos direitos fundamentais, de uma forma geral. E aqui, então, para encerrar essa nossa parte, um pouquinho antes, 5 minutos só, então, antes do intervalo, quem acaba, digamos, por consolidar um marco nessa discussão de autodeterminação e de controle sobre os dados, acabou sendo a decisão da Corte Constitucional Alemã da década de 80, tá? Mais especificamente em 1983. E aí, por isso que eu vou comentar um pouco dessa decisão, porque essa decisão ela é importante até hoje. E ela acabou marcando todo esse debate da diretiva europeia, do GDPR e também da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Se os senhores forem ver, a nossa lei cita a autodeterminação informativa também como um princípio, tá? Como um fundamento da lei. Então, isso é importante. O que aconteceu em 83? Em 82, foi aprovada a primeira lei, desde a reunificação alemã, a primeira lei que previa um censo geral da população. Já tinha havido um censo pequeno, que também gerou uma discussão de proteção de dados, chamado microcenso, mas a primeira lei que, de fato, o primeiro censo geral pós-reunificação, foi exatamente, pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, foi essa de 82. E o que essa lei previa? Como a gente já tinha inúmeras tecnologias de processamento de dados, a lei estabelecia que não só uma ampla coleta de dados sobre toda a vida do cidadão, mas estabelecia que esses dados do censo poderiam ser utilizados por todos os órgãos públicos. E somente em alguns casos ela falava em anonimização. Na maior parte das vezes, ela permitia essa transferência sem grandes, eu diria, garantias. E aí, isso fez com que uma grande parte de muitos ativistas, eles entraram com uma reclamação constitucional no Tribunal Constitucional Alemão, alegando a falta de controle do cidadão. Ele dizia, olha, eu não vou saber, primeiro que eu não posso negar a coleta de dados do censo, porque eu seria multado se eu fizesse. Então eu não posso negar e ao mesmo tempo eu não tenho a menor ideia como é que esse dado vai ser utilizado.
Então isso gerou uma comoção na Alemanha. E foi interessante que em 83 a gente já tinha mais de 10 anos de leis estaduais de proteção de dados na Alemanha. E a gente já tinha também uma lei federal de proteção de dados. E aí isso também é interessante porque mostra que somente uma lei, né, ela não é o único passo, ela não vai ser suficiente também no nosso caso para resolver todas essas questões. Porque muitas vezes a gente vai chegar na discussão constitucional sobre se aquela lei é constitucional ou não. E essa foi a discussão que foi colocada. O que o Tribunal Constitucional disse aqui? E ao meu ver, tem duas questões relevantes na decisão, mas a principal delas é uma frase que ficou muito famosa, que ele diz o seguinte: na atual sociedade da informação, não existe dado insignificante. Essa que é eu diria, a mudança paradigmática. Não é apenas, como a gente pensava até há pouco tempo, somente aqueles dados íntimos que podem gerar algum tipo de dano para mim, somente aqueles dados sensíveis, aqueles dados relacionados à saúde. Não. Qualquer dado na nossa sociedade hoje, ele tem um potencial de risco. Por quê? Porque a partir do momento em que eu cruzo esses dados, a partir do momento em que eu coloco esses dados aparentemente insignificantes, né, como input, eu utilizo esses dados aparentemente insignificantes como input de um algoritmo, eu posso extrair informações muito valiosas sobre essa pessoa. E um exemplo que deixou isso muito claro foi exatamente o caso da Cambridge Analytica. A princípio, informações sobre um teste de personalidade, que em tese não poderia ser tão... a princípio não seria nada tão arriscado, ele inclusive foi utilizado para tentar influenciar eleitores. Então isso mostra que de fato... E qual é a consequência dessa afirmação de não existir dado insignificante na nossa sociedade? É o de que qualquer dado merece proteção. Não apenas os dados íntimos, não apenas alguns dados sensíveis, mas qualquer dado que possa identificar, que possa levar à identificação de uma pessoa. E esse, ao meu ver, a grande mudança que a Lei Geral de Proteção de Dados traz. Essa que é a grande mudança cultural também que ela vai ter que trazer. Qualquer dado pode gerar um risco. E a nossa lei, eu diria que depois da decisão constitucional alemã, se a gente for pegar a diretiva europeia, o regulamento europeu e também a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, elas partem dessa premissa. É por isso que não interessa, mesmo o dado público que o titular divulgou, ainda esse dado também merece proteção. E aí eu queria só mais um outro elemento relevante que dá para se extrair dessa decisão e dessa concepção, é que ele diz, bom, eu preciso, na própria Constituição eu consigo extrair do direito ao livre desenvolvimento da personalidade um direito à autodeterminação informativa. Essa é a tradução desse termo em alemão aqui. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, na verdade é autodeterminação informativa. É o direito que todos temos de determinar qual é o fluxo de dados na nossa sociedade em relação a gente, tá? E aí a última questão que é relevante, o que se extrai dessa decisão também, é o de que se não existe dado insignificante e qualquer dado pode no futuro se for cruzado, se for utilizado de uma forma que eu não imaginei, pode me causar algum dano, é preciso que se estabeleça um modelo que a gente chama de um modelo preventivo, um modelo ex ante de proteção de dados, tá certo? E isso, o exemplo da Cambridge Analytica, ele também é quase um exemplo de livro-texto, né, pra gente trabalhar. Por quê? Eu não sei se os senhores se lembram, mas alguém sabe quantas pessoas baixaram o aplicativo, esse teste de personalidade, nos Estados Unidos e no Reino Unido? Acho que foi ou 37 mil ou 350 mil. Exatamente, foi um pouco mais de 200 mil pessoas. 200 mil pessoas, cerca de 200 mil pessoas. O Brasil foi um deles que usou. Ah, foi? Jura? Então a gente tem cerca de 200 mil pessoas que baixaram esse aplicativo. Vocês acham que o escândalo ou a gravidade desse fato teria sido tão grande se ele tivesse afetado somente 200 mil pessoas? Quantas pessoas tiveram seus dados coletados? Alguém se lembra? 80 milhões foi o dado final. 200 mil pessoas baixaram o aplicativo, 80 milhões tiveram seus dados coletados.
É ou não é um aumento de proporção? E é por isso que foi o problema que aconteceu, por isso que foi o escândalo que foi. Porque foram dados de 80 milhões de pessoas que foram utilizados na tentativa de influenciar as eleições americanas. Isso, o que mostra esse caso? Mostra exatamente que você não tinha, e acho que essa é a pergunta. Você poderia dizer, essas 200 mil pessoas baixaram o aplicativo com seu teve o consentimento dessas pessoas? A princípio, sim. Você pode discutir se foi informado, se não foi, se a finalidade foi desviada, tudo isso é possível discutir. Mas as pessoas baixaram o aplicativo querendo fazer o teste, correto? E as outras 80 milhões de pessoas? As outras, elas teve o consentimento delas? Qual foi a base legal para tratar os dados de 80 milhões de pessoas, nesse caso? Porque foram... Por que se tratou os dados dessas 80 milhões de pessoas? Porque os amigos das pessoas que baixaram, toda a rede de amigos das pessoas que baixaram o aplicativo, baixaram o teste, os dados eram coletados. Então, o dado da pessoa que baixou, você poderia dizer, foi o consentimento, ainda que discutível. Mas os dados dos amigos das pessoas que baixaram, qual seria a base legal? Legítimo interesse? Uma obrigação legal? Não tinha nenhum aspecto contratual? Não tinha consentimento. Então, isso mostra que, esse caso ele mostra muito bem, por que esse modelo nosso, e aí a gente vai fazer o intervalo para depois começar a explicar um pouco mais também a nossa lei de proteção de dados, mas o que é esse modelo preventivo? É um modelo em que, para que eu trate dados, qualquer pessoa que vai fazer um tratamento de dados, ele precisa de uma base legal. Por quê? Porque se eu não tiver essa restrição ex ante preventiva, eu não consigo, depois que houve aquela violação, eu não posso, no caso dos Estados Unidos, os americanos vão pedir indenização para quem? Depois que você já teve essa suspeita de violação. Para quem se pode pedir indenização por danos morais? Porque as eleições foram supostamente influenciadas? Então, a discussão que a Corte Alemã trouxe e que acabou pautando toda essa discussão, inclusive a nossa lei brasileira, é que eu preciso ter alguma restrição ex ante. E a principal restrição preventiva ex ante eu diria, na nossa lei, é o artigo 7º, que trata das bases legais. Eu diria, a restrição de que somente se pode tratar dados se eu tiver uma base legal. É exatamente para evitar o caso, por exemplo, do Cambridge Analytica. Tá certo? E aí a gente vai explicar, é claro que a ideia da lei não é impedir, não é proibir qualquer tipo de tratamento. Então essas bases legais, elas são bastante amplas, elas são concebidas de forma bastante ampla. Mas eu preciso, de toda forma, saber. E acho que é isso que, tanto na Defensoria quanto qualquer outra empresa, qualquer outro órgão público, a primeira pergunta que a pessoa vai ter que fazer é: eu tenho uma base legal para tratar esse dado ou não? Essa, digamos, é a primeira pergunta. Isso se extrai exatamente dessa lógica de que, se eu não consigo fazer esse controle ex ante de contextos em que os dados são tratados, depois, como se diria na linguagem coloquial, o estrago já está feito. Depois eu não consigo mais ter nenhum tipo de controle, depois que esses dados já circularam o mundo, já viajaram por vários países. Então, essa é um pouco a concepção que a gente gostaria de passar para vocês e que claramente acabou marcando toda a nossa... todo o debate também da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Para a gente fechar esse primeiro bloco, só tenho em mente, em nível conclusivo desse primeiro bloco, o tamanho do nosso desafio. Né? Porque, vejam, como a gente explicou, nos Estados Unidos a discussão tem mais de 100 anos e a ideia de bases legais e consentimento está firmada no poder público e privado desde a década de 70. Como a Laura bem colocou, a evolução do modelo europeu também data de mais de 40 anos. O GDPR, eu mostrei ali o gif do Bob Esponja correndo para lá e para cá, porque todo mundo fica desesperado. Ai, GDPR, que coisa é essa? Ela, na verdade, é só a cristalização de um processo de convergência regulatória, que é estratégico, inclusive, em termos geopolíticos, né, Laura, para a União Europeia, mas que data de uma consolidação de várias experiências construídas culturalmente nos países europeus, inclusive com variações significativas. Né? Os franceses gostam de falar de liberdades informáticas, os alemães gostam de falar de autodeterminação informativa, os italianos gostam de falar de dignidade e autonomia da produção de dados.
vários conceitos que têm origens históricas diferentes, mas que em 95 começa um trabalho muito forte de, por meio de uma diretiva, harmonizar isso e fazer com que os estados da União Europeia tivessem com a mesma visão sobre a lei de dados, e que a GDPR simplesmente cristaliza isso em 2018, depois de um processo que durou 6 anos de negociação. Né? A primeira proposta foi em 2010, de reforma no Parlamento Europeu, a primeira versão do texto. Eles negociaram por 4 anos, conseguiram aprovar em 2016, com a entrada em vigor em 2018. Então, o nosso desafio é tremendo no sentido de que, por mais que nós tivéssemos já tentado muito preliminarmente construir leis de dados pessoais na década de 70, então aqui em São Paulo, por exemplo, teve um deputado que apresentou um PL em 76 para criar uma espécie de autoridade de proteção de dados pessoais aos moldes do modelo francês, que é o José Faria Lima. Mas era muito incipiente, ninguém deu bola, arquivaram um projeto e morreu por ali mesmo. Né? Depois o Brasil meio que optou fazer um estilo mais americano, né? Vamos cuidar de leis setoriais e com uma estrutura de proteção do consumidor forte. Né? Mas agora a orientação é mais europeia do que estadunidense, por assim dizer. Então a gente está agora num processo de olhar mais para a experiência de leis gerais, desses direitos fortes e de uma estrutura de regulação. A gente vai entrar no segundo bloco, né, Laura? Nessa arquitetura. Então, o que é a LGPD em termos de visão, né? Direitos fortes, bases legais para tratamento, distinção entre controlador, operador, autoridade de dados, e como é que isso se aplica não só para o setor privado, como para o poder público. Bem, então vamos fazer um rápido intervalo de cerca de 10 minutos e depois continuamos.